Salve, salve pessoal! Bom, foi postado aí já no canal, quer dizer, eu estou gravando esse áudio enquanto está renderizando o vídeo, enquanto ele está sendo postado, e imagino que isto aqui que eu estou falando agora vai ser postado logo em seguida, ou um pouco tempo depois, da leitura do livro Atitudes Inglesas na História do Brasil. Muito bem, né? Já dou já antecipo aqui que isso que eu estou falando aqui é sem roteiro, eu só estou fazendo algumas reflexões, fazendo alguns comentários acerca da obra que eu acabei de ler. Então, um aviso aos navegantes é que, assim, de fato, esse foi o primeiro contato que eu tive com o YouTube enquanto produtor de algum conteúdo, né? Que foi a leitura desse livro. Então, eu já até coloquei na descrição e tal. Então, assim, perdão por qualquer amadorismo, por eventualmente engasgar em uma palavra ou outra, ou cometer um erro aqui e acolá. Realmente, os meus equipamentos são quase nulos, né? Não tem muita superprodução aqui. Eu tô bem aprendendo, é bem o começo de tudo, né? Mas de qualquer forma, né, eu espero que dê para entender o livro. Eu fiz questão ali de também gravar a tela para vocês conseguirem acompanhar o que está escrito e tudo mais, né? Enfim, vão dizendo aí se vocês gostaram ou não. Mas eu só queria fazer de fato alguns comentários sobre o livro em si, sobre o conteúdo dele. Então, primeiramente, um outro aviso, né, é que eu não li esse livro antes de postar no canal. Essa minha leitura aí que eu postei no canal é a minha primeira leitura. Eu nunca tinha lido esse livro. Eu acho que eu sabia que ele existia, eu já tinha ouvido falar da sua existência, mas eu nunca tinha lido. Então eu já aproveitei para fazer isso, né? Querendo ou não, acho que isso é também um dos motivos de existir no canal, né? Além de eu querer ajudar de alguma maneira a divulgar esse tipo de conhecimento, são muitas coisas que eu quero ter um incentivo a mais para ler, digamos assim, e poder me recordar e depois ouvir, né? Então tem essa parte de vocês poderem ver, né? Todo mundo poder ver, isso aí ser mais divulgado. E tem a parte de eu mesmo poder ter mais regramento, por assim dizer, para ler, para conseguir sentar ali e ler seguidamente. E depois ter um arquivo, né? Para depois, eventualmente, se quiser voltar algum trecho ou rememorar alguma coisa para não ter que ficar toda hora pegando e lendo eventualmente, né? Eventualmente poderia me ajudar. Enfim, eu tenho esse pensamento, né? É um dos motivos de eu ter criado o canal. Além de ajudar as pessoas, é para ajudar a mim mesmo, né? Também, eventualmente, pessoas que forem cegas, pessoas que tiveram com dificuldade para leitura e tal, ficarem ouvindo ali, ou ouvindo quando está fazendo alguma outra coisa. Enfim, de qualquer modo, passando esses avisos aqui para entrar no conteúdo do livro. Como eu disse, eu nunca tinha lido esse livro, então eu não sabia que ele ia chegar a tratar sobre escravidão e tal, né, que seria sobre esse período. Mas é curioso, eu achei bem curioso, né? Tanto que eu até enfatizei, né, não reflete a minha opinião, porque assim, eu não sei você, mas eu não tô aqui para defender a escravidão, né? E eu vejo que num país que siga esses princípios que estão no nome do canal, né, de catolicismo e de nacionalismo, os resquícios de escravidão tendem a ser deixados para trás, né? Essa é uma coisa importante das sociedades cristãs, né? Essa extinção da escravidão. A gente viu isso na Europa, na escravidão mediterrânea, que foi se extinguindo com muitos influxos cristãos, né? A escravidão foi sumindo na Europa por causa do cristianismo, foi ficando só resquícios muito pequenos disso. E também a nova escravidão, a escravidão atlântica, a escravidão do século XIX, também teve muitos protestos de elementos do clero pedindo o fim da escravidão, né? Recordo-me até da existência de cartas de Leão XIII à princesa Isabel pedindo pelo fim da escravidão no Brasil, né? Enfim, então são ideais da sociedade cristã que acabe a escravidão eventualmente. E muitas vezes isso vai ser de pouco em pouco, né? E aí tem todo esse debate. Isso aí também é um debate historiográfico que, se vocês quiserem, dá pra ficar horas e horas, daria pra fazer 1000 vídeos a respeito. Que olha, no Brasil, a escravidão teria que ser abolida de uma vez. Ou seja, olha, deu ali 5 anos depois da independência do Brasil, já tem que abolir a escravidão de uma vez. Ou isso aí deveria ser sido feito de uma maneira gradual, né?
Que aí você vê, nos próprios políticos do livro, no geral, eles falam que tem que ser uma abolição gradual, né, e tudo mais. E na prática a gente vê que isso aí era pelo menos um argumento que existia, né, de que primeiro você vai abolir a escravidão para os acima de 60 anos, depois você vai fazer a lei do ventre livre, aí tem lá a lei Eusébio de Queiroz, lá para você não importar os escravos, né, salvo engano era a lei Eusébio de Queiroz, que até eles falam, né, que é a lei de 1831, né, enfim, que vedava esse tráfico de escravos. Mas enfim, eu não vou nem debater, não quero ficar debatendo isso, né? Porque isso é um debate que aconteceu no século XIX por umas 4 décadas e até hoje a historiografia debate, tem um pessoal que enfatiza mais esse negócio de, olha, é o racismo, o preconceito e etc. E essa abolição gradual foi uma farsa, né? Tem muitas pessoas que defendem essa posição e tem as outras que falam, não, que realmente deveria ter sido feita uma abolição gradual, inclusive existe a noção de que, e eu já vi pessoas defendendo isso, me parece algo defensável de fato, que se o Império tivesse se mantido no Brasil, os escravos, os ex-escravos, melhor dizendo, talvez se integrassem melhor à sociedade, que já existiam projetos na época do Império para integrá-los. Você vê até texto do próprio José Bonifácio, ali no começo da independência, falando sobre projetos para o Brasil, projetos para a abolição da escravidão, feita, né, gradualmente, depois ter meios de inserir o negro, né, o ex-escravo na sociedade. Mas enfim, é uma discussão muito interessante e que vai longe. Tem muitos livros a respeito, se vocês quiserem pesquisar sobre. Mas como todo, né, Joaquim Nabuco, etc. Então, se vocês quiserem mais pesquisa nesse sentido, eu posso dizer algumas coisas que eu já li, que foram, eu li acho que trechos de uns livros do Joaquim Nabuco que falam sobre isso e tal, tive essa oportunidade de ler alguns excertos de obras do José Bonifácio, como eu falei, enfim, então essa discussão vai longe, mas a questão aqui, como os próprios deputados em dado momento ali falaram, é menos a questão da escravidão em si e mais a questão da intervenção estrangeira, porque vejam só, desde aquela época até os tempos de hoje, quando o estrangeiro quer interferir em outro país, ele nunca vai bater no peito e falar que está fazendo isso por interesse próprio. Ele nunca vai bater no peito e falar, olha, eu estou intervindo no seu país porque eu quero os recursos do seu país, porque eu quero submeter o seu país à escravidão, porque eu quero que o seu país faça tudo o que eu mande, né? Que eu quero que o seu país me sirva, que seja o meu mercado consumidor ou qualquer coisa assim. Ninguém nunca vai falar isso. É sempre uma desculpa bonitinha, sempre uma justificativa para a intervenção. Então, olha, eu vou intervir no seu país, mas é para implementar a democracia. Eu vou intervir no seu país, mas é para libertá-lo, é para dar liberdade. Ou nesse caso, é para dar liberdade aos escravos. Ou é para fazer qualquer coisa aí, é para salvar o clima, para salvar as populações indígenas, as minorias, é para salvar a natureza do seu país, a fauna e a flora que você está devastando, etc. Então é sempre uma desculpa bonita, eles nunca vão intervir, né? Ninguém intervém num outro país, a não ser que seja, assim, um caso muito patente, né? Que o cara tá só invadindo, mas ele sempre tem uma justificativa, por regra. Intervenções normalmente têm justificativa, ainda mais quando são essas intervenções planejadas e sutis que ocorrem ao longo de muito tempo e que muitas vezes se quer fazer sem guerra. Então assim, você não quer uma guerra declarada muitas vezes, né? Você só quer que o país alheio, né? O outro país, o país estrangeiro ali, o país de outras pessoas, que ele faça o que você está mandando, sem você ter que declarar guerra a ele. Então você vai colocando um monte de questões, aí tem essas questões filantrópicas, né, que era o que acontecia na época, e hoje em dia esse tipo de coisa continua até acontecendo, esse que é o meu ponto. Então, saibamos disso, quando um país estrangeiro, ou quando, pior ainda, vem essas organizações internacionais, transnacionais, para impor ao Brasil que não, vocês estão poluindo demais, vocês estão desmatando tudo, vocês estão matando os animaizinhos, coitados, e tal. Isso aí abala a população, porque ninguém quer ver a natureza brasileira, que é um dos seus grandes patrimônios, ninguém quer ver que isso aí seja, ninguém quer ver a destruição disso daí, né? Só que aí a intenção não é salvar a mãe natureza, etc., porque muitos desses grandes países ricos, muitos deles já
destruíram tudo que tinham. Eles cresceram economicamente a partir de séculos de consumo de todos os bens naturais que eles tinham. Percebe? Aí hoje em dia eles não têm nada e eles não querem que outros países que são subdesenvolvidos, etc., que não tenham os meios para se desenvolver como eles se desenvolveram. Aí inventam desculpas e teorias econômicas e não sei o que, blá blá blá, só para evitar que o país se desenvolva. É o que a gente vê no Brasil. O Brasil é um país todo travado. Toda hora que se quer fazer, olha, eu quero minerar em tal lugar. Existem lugares em que se tenta abrir minas, não existe prima facie um impedimento para isso, não é uma área de reserva indígena, não é uma área de reserva ambiental, não é nada dessas coisas. Só que aí vai lá o Ministério Público e vai o IBAMA, pode ser também, o Ministério Público, o IBAMA, ONGs internacionais, etc. E começam a falar, não, você não pode abrir essa mina aqui, porque senão vai destruir a mãe natureza e vai acabar com a Amazônia e etc. Ou seja, as leis mesmo não vedam isso, não existe uma vedação expressa. Só que você tem uma vedação que é motivada por interesses, né? E aí sempre vão ter, novamente, tratados internacionais e não sei o que, para justificar esse tipo de interferência. Da mesma forma que a Inglaterra, nesses livros que a gente viu. Percebe como certas coisas nunca mudam? Então, eles tinham lá os tratados deles, fala isso ao longo do livro, que assim, já é uma certa sacanagem, que era um tratado que existia entre Portugal e a Inglaterra. Depois estenderam esse tratado para o Brasil e para a Inglaterra. Mas até aí ok, porque o Brasil concordou com isso. Então, né, o tratado na prática é como se fosse um contrato mesmo, né? Então, se você concordou com o contrato, se você assinou um contrato, você está vinculado ao contrato. Não tem muito o que você falar que, eu não sabia. Não, você sabia, o Brasil sabia, os políticos brasileiros sabiam o conteúdo do tratado e assinaram, falaram, não, estenda para nós. Só que aí, você vê como tem certas coisas que não estão presas à letra da lei ou do tratado, né? Que aí é a prática, né? Um tratado, até uma parte lá um deputado fala, é que um tratado assim, que fala que vai preservar a igualdade entre uma nação forte e uma nação considerada fraca, é uma burla, é uma enganação, é uma farsa, entende? Porque na prática ele vai ser aplicado de sorte a beneficiar a nação mais forte, que tem meios para impor, por exemplo, uma interpretação que lhe favoreça. Aí a gente vê esses casos absurdos, em que qualquer caso de obscuridade, lacuna, qualquer problema que existia, o tratado era interpretado em favor da Inglaterra. E a Inglaterra tinha um monte de prerrogativas, de privilégios e etc. E o Brasil tinha que ficar abaixando a cabeça. E não contentes com os privilégios, prerrogativas, etc., eles ainda abusavam disso, né? Que é o que é narrado naquela parte mais no final do livro, principalmente, quando fala da galeota Alexandre, da galeota do Brig Nova Aurora, né? Enfim, dessas embarcações que simplesmente foram arrebatadas, que foram apresadas, né? Foram aprisionadas, foram capturadas pelos ingleses. Então veja, não tinha tráfico, né? No caso do Nova Aurora, na defesa ali que o deputado lá, é Gomes, né? Gomes alguma coisa, não é Gomes da Costa, não é o Atum, enfim, que ele faz toda a defesa dele lá, e com essa defesa ficou bastante claro que o que está acontecendo ali é uma grande sacanagem. Então, e volta ao que os deputados falaram, né? De que, olha, existe uma intenção também de usar isso aí como justificativa para ferrar com o comércio brasileiro e para, eventualmente, pegar coisas que eles julgam úteis e para achacar a população, para quebrar esse decoro, né? Para fazer com que o Brasil se sinta inferiorizado. Então, isso também é uma questão importante. A manipulação da opinião pública, da autoimagem, né? Nessa época, veja, os debates dos deputados são de 1842. Em 1841, que tem aquelas defesas lá que tem no final do livro, que são mais judiciárias, né? Ou seja, um negócio de 1841 e 1842, aquele livro. Então, nessa época, essa temática do patriotismo estava muito em voga no Brasil. Afinal, o Brasil foi independente há pouco tempo, relativamente, né?
foi independente em 1822, o negócio se passa em 1841, 1842, questão de 20 anos. Então ainda estavam naquele afã do país independente, da pátria, da nova pátria existente, do novo império, etc. Então tava tudo muito, sentimentos de patriotismo estavam à flor da pele. E eles falam isso várias e várias vezes na discussão. E existia de fato essa intenção de você manchar esse patriotismo, acabar com esse patriotismo. A partir do momento que o país fica se rebaixando toda hora, essa sensação de patriotismo vai fenecendo, vai perecendo, vai deixando de existir, vai enfraquecendo. Então tem essa questão. E tem a questão da manipulação da opinião pública por meio de jornais e tal. Eu lembro que existia uma distinção. Agora, realmente, como eu falei, eu tô fazendo isso aqui sem roteiro, mas tinha toda aquela distinção que a turma fala de imprensa marrom, imprensa não sei o que. Esse caso aí da Grã-Bretanha, talvez você poderia aplicar algo assim, que olha, não era um artigo, então, né, no contexto do livro, no Jornal do Comércio, que no Jornal Brasileiro havia sido inserida uma tradução de um artigo em inglês que havia sido publicado num jornal inglês e que propunha justamente a imposição de mais humilhações ao Brasil e etc, né? E para realmente forçar o tratado e etc. E aí a grande questão é essa, né? Chegava no Brasil, os deputados poderiam muito bem fazer como o Câmara lá, né? Alguma coisa da Câmara, que eu sou meio ruim pra ficar guardando esses nomes aí, mas enfim, o Câmara lá, que é o que tá falando, que foi um dos membros da comissão que tava falando contra a moção ali, o envio de uma mensagem pro trono, né, pro imperador ali, pro gabinete e tal, que ele tá falando contra isso. Um dos argumentos dele falando, olha, seria ocioso a gente mandar isso, porque a suposta ofensa ao Brasil, ela não vem de um órgão oficial da Inglaterra. Não é como se um ministro da Inglaterra estivesse dizendo isso, um diplomata inglês ou um militar inglês falando isso na cara de um brasileiro. Não é como se fosse uma afronta direta feita por uma pessoa que representa a Inglaterra, né? Não, é um artigo em um jornal. Mas a grande questão é essa, era um artigo de um jornal que era do mesmo partido, do mesmo movimento, né? A gente fala que é do movimento Tory, né? O partido Tory. Então era do movimento Tory, que era o mesmo do gabinete. Então assim, vamos fazer uma analogia, digamos, que tem lá o jornal do PT, digamos, tem lá o jornal do PT, e vem um artigo no jornal do PT, falando que o Brasil tem que invadir o Paraguai, sei lá, uma coisa assim. E aí os paraguaios pegam e falam, olha, que absurdo, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, o jornal do PT falou isso. E aí um deputado paraguaio fala, não, veja bem, não foi um jornal do Brasil, não foi uma coisa ligada ao Estado brasileiro, não foi publicado no Diário Oficial da União, é um jornal de um partido, os partidos podem falar qualquer coisa e tal, né? Cada qual ali tem a sua opinião, mas peraí, é o jornal do partido do presidente da República, né? Então, é uma analogia que eu tô fazendo, né? Não foi um órgão oficial inglês que emitiu o artigo, mas foi uma folha, né? Um jornal que era ligado ao partido que estava governando a Inglaterra. E a Inglaterra é cheia dessas coisas, né? Interferência internacional, ela muitas vezes não é feita diretamente. Não é assim, um órgão estatal falando as coisas ou uma invasão direta. É sempre assim, você tem que ter em inglês o pessoal até fala, né, plausible deniability, né, uma possibilidade plausível de você falar, não fui eu, né, você ter meios para se eximir da culpa. Para falar o bom português, você tem que ter meios para tirar o seu da reta, falar, não fui eu que fiz isso. Então na Inglaterra poderia justamente dizer, não fui eu que fiz isso, foi um jornal aqui de um Zé Mané, eu não tenho nada a ver com isso. Só que aí, por baixo dos panos, o jornal do Zé Mané tá fazendo a política deles, eles estão em algum tipo de comunicação. Novamente, eles são do mesmo partido. Então veja só, né? Como é uma coisa curiosa. Hoje em dia, também, você não vê muitas vezes uma intervenção direta no país.
é sempre esse tipo de coisa. Olha, são jornais falando. Jornais não são jornais oficiais ligados a um estado, etc. São jornais. Só que aí você vai ver, tem todos aqueles laços de financiamento e tudo mais por debaixo dos panos que faz com que o discurso constante naquele jornal, naquele veículo de mídia, de comunicação, seja alinhado com determinados ideais. Percebe o que eu tô falando? Então, vamos supor, né? Suposição, né? Ninguém aqui quer ser processado. Suponhamos que existe uma rede de televisão muito grande no Brasil, que seja, digamos, uma das maiores redes de televisão do Brasil ou a maior rede de televisão do Brasil. E essa rede de televisão do Brasil recebe dinheiro de um outro país, né? Um país bastante forte e considerável, que esse país tem um fundo lá que eles organizam para dar dinheiro para veículos de mídia em vários lugares do mundo, para que esses veículos de mídia falem o que eles querem que seja falado, ou que transmitam a ideologia que eles querem que seja transmitida, né? E aí esse veículo, grande veículo, fica transmitindo esse tipo de coisa. Eles sempre podem dar um somebody love, entendeu? Você pode falar, não, a gente está sendo financiado porque a gente defende a democracia, né? Esse fundo aqui é para os defensores da democracia. Digamos que esse país hipotético tenha um fundo dos defensores da democracia e esteja financiando essa grande rede de televisão brasileira, né? Então, percebe a analogia que eu estou fazendo? Não é tão diferente dessa noção de, olha, foi um artigo publicado por uma pessoa desconhecida. Então, assim, não é o país hipotético, o presidente do país hipotético está escrevendo uma mensagem falando o Brasil tem que pensar estas coisas, esse tipo de coisa tem que ser defendido no Brasil. Não, é um fundo desse país que financia uma instituição no Brasil e essa instituição fala determinadas coisas que se disseminam, né, e etc., a ponto de o brasileiro médio acabar absorvendo aqueles tipos de ideia, né? Percebe? Então, novamente, os meios de intervenção são complexos, eles não são coisas direto ao ponto, né? Também o sistema das ONGs, então assim, a ONG, ela curiosamente está fazendo a política de determinada entidade transnacional ou às vezes até de determinado país. Mas, já bem, é uma organização não governamental, são pessoas que estão fazendo isso livremente, etc. Então é esse tipo de coisa. Novamente, vamos supor uma situação aqui. Não, isso aqui eu não preciso supor, porque isso aí são dados, né? Vai lá no site da Open Society Foundation. Isso aí tá aberto. Não tem como eles quererem processar qualquer um que tá falando isso, porque isso aqui é a verdade, ó, pura e simplesmente é a verdade. Pesquisa o site Open Society Foundation. Existe uma ferramenta lá que você consegue buscar para quem que vai os dinheiros lá, os financiamentos, os fundos, né, os grants, como falam em inglês, né? Essa noção de você dar uma quantidade de dinheiro para alguém fazer um projeto, né? Então esses fundos, esses financiamentos e tal. Isso aí é só você pesquisar, tem uma ferramenta muito simples no site deles, você deve, assim, qualquer um que quiser pesquisar, você acha essa ferramenta. Eu mesmo já usei essa ferramenta e você consegue ver ali, pesquisar um nome. Então, por exemplo, digamos, você pesquisa Legisla Já nessa ferramenta de busca e vai aparecer lá que eles deram, em determinada situação, eles deram dinheiro lá, deram sei lá quantas centenas de milhares de dólares ou dezenas de milhares de dólares para esse Legisla Já no Brasil. E esse Legisla Já ele é acessório, ele ajuda políticos, ajuda a fazer projetos de lei, ajuda a angariar dados para entregar para políticos fazerem determinados tipos de lei. E aí você pesquisa ali nesse Legisla Já quem que tá lá. Eu também, agora, esse ponto eu poderia falar também porque é um dado público, mas aí o processo canta e eu me lasco, né? Porque aí já mexeria com uma moça bem grande aí da esquerda brasileira, né? Mas assim, se você pesquisar aí no Legisla Já e ver essa ligação com o George Soros aí por meio da Open Society Foundation, tá lá, são dados públicos, né? Você vê no site da Open Society e você vê no Legisla Já quem são as deputadas que elogiam e falam, olha, nós somos muito auxiliadas pelo Legisla Já, etc. Então é um exemplo. Então tem uma instituição no Brasil que recebe dinheiro da Organização da Sociedade Aberta, né, a Fundação da Sociedade Aberta, Open Society Foundation, do George Soros,
para ajudar as políticas do Brasil, para ajudar a fazer políticas públicas no Brasil. Percebe como uma intervenção indireta? E esse é um caso. É uma intervenção indireta que é até bastante direta, porque está em comunicação com os políticos. Tem aqueles casos que, assim, é só ficar fazendo pressão e ficar fazendo manifestações e tal, né? Você vê também muitas ONGs nessa Open Society, você vai ver basicamente o seguinte, né? É ONG de feminismo, ONG de assuntos de ideologia de gênero, ONGs de ambientalismo, tem bastante também, e você vê esse tipo de coisa atuando no país, né? Recebendo esse dinheiro de uma organização internacional. Então, o tipo de método não é tão diferente assim no fim das contas. A ideia de interferência, de intervenção estrangeira por meios indiretos, isso aí existia no século XIX e existe hoje em dia, né? Isso também pode eventualmente tomar... Aí não acham que é a teoria da conspiração ou qualquer coisa assim. Esse termo teoria de conspiração, ou da conspiração, né? É muito utilizado para querer descredibilizar qualquer coisa, né? Você quer descredibilizar um determinado ponto de vista, você aponta para ele e fala teoria da conspiração. E aí você não precisa dar mais nenhum argumento, né? Mas enfim, em tempos pretéritos principalmente, né? A participação das sociedades secretas era muito grande nesse sentido. Então era assim, era o cara de uma sociedade secreta que estava fazendo colocando determinado tipo de plano em ação, e aí na superfície parecia que isso era fruto de uma discussão, ou que não sei o quê, só que no subterrâneo isso aí já tinha sido tudo acordado, tudo discutido no salão de uma loja, né? Então, sociedades secretas também eram um meio de fazer valer determinadas noções, de manipular a opinião pública, de fazer publicar livros e jornais, etc., com determinados pontos de vista. E hoje em dia tem todos esses esquemas das ONGs, né? Que é algo a se levar em consideração. Então, eu gostaria, né, quem não leu ou não ouviu a leitura do livro, eu sugiro que ouça ou pegue e leia o PDF. Vocês acham esse PDF na internet fácil, porque é domínio público, né? O negócio já é do século XIX, né? E os autores originais, digamos assim, né? Os deputados ali todos já morreram no próprio século XIX e pelo que me consta ali, também a publicação foi em 1941, né? Então, já faz uns 80 anos aí, né? Bicho. Então, já é domínio público que vocês acham na internet. Se você precisar de estudos em inglês na história do Brasil, provavelmente vocês vão achar o mesmo PDF que eu usei. Que esse aí tá disponível fácil na internet. Mas enfim. Mas leiam o livro, ou ouçam o audiolivro aí que eu acabei por produzir. Vejam aí e tenham essa mentalidade. Saibam que isso aí não é uma filigrana do século XIX, uma especificidade, uma minúcia, uma minudência que é um tempo pretérito que hoje em dia não se aplica mais. Muita atenção, meus caros, muita atenção. Certas coisas que a gente pensa que, isso aqui é só um caso particular, tá falando de uns navios que foram raptados aí, dane-se, né? No primeiro momento a gente poderia pensar isso, mas saibamos que tem tudo isso que eu falei por trás, esse tipo de método, esse tipo de intervenção e etc. Enfim, a grande conclusão, né? Uma das grandes conclusões que eu tiro desse livro, é que a gente tem sempre que ser muito cético com esse negócio de intervenções e de, entre aspas, filantropia, generosidade, bondade nas relações internacionais, etc. Saibamos o seguinte: os governos, todos os estados, todos os países têm seus objetivos. E eles pensam nos seus objetivos, nos seus interesses. Se eventualmente eles conseguirem fazer o interesse deles e isso aí for bom também para outro país, aí beleza, legal. Agora, se para fazer o interesse deles valer, eles tiverem que se submeter a um outro país, se eles tiverem que causar uma desgraça a um outro país, eles vão fazer. As nações fortes vão fazer isso. E tem muitas nações que só não fazem isso porque não tem força para tanto. E tem as nações que são governadas por bocós, que talvez tivessem força para tanto, mas, sei lá, são enganadas aí, acabam recebendo determinadas lorotas e tal, e acabam por se
enfim, por se deixar levar, né, por evitar fazer o bem ao próprio país deles, porque, eventualmente eu vou ter que desagradar um vizinho meu aqui e tal, e, eu não posso fazer isso, eu tenho que ser bonzinho e tudo mais. Saibamos que a gente tem que ter sempre um equilíbrio nessas questões, né? Você não pode, lógico, violar tudo que é mais sagrado aí só para fazer os seus interesses valerem, como a Inglaterra fazia, né, de violar o direito, de roubar, de matar, etc, de escravizar e assim por diante. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa já passa o limite ético, né? Mas você também tem que ter uma sagacidade, né? Você tem que fazer valer o interesse do seu país. Porque os outros países estão querendo fazer valer o interesse deles. Você não pode ser bobão e achar que eles estão querendo te ajudar. Que é o problema de muitos pensadores. Pensadores não, né? De muitos políticos brasileiros e pessoas que emitem opiniões por aí afora. Que vêm como se fosse uma coisa ultra benévola, sei lá, uma intervenção nos Estados Unidos da vida, ou intervenção da França, na Inglaterra, nesses assuntos de clima principalmente, né? E, enfim, outro ponto que eu gostaria de argumentar, né, que volta nessa questão toda da hipocrisia dos países, né, da Inglaterra no caso, é esse negócio de que, olha, você tem que acabar com a escravidão, porque isso é bárbaro, porém eu posso continuar com a escravidão nas Ilhas Maurício, na Índia Ocidental, eu posso continuar maltratando os irlandeses, eu posso continuar fazendo o que eu quiser aqui, né? Eu posso fazer, isso não é bárbaro. Agora você, estrangeiro, aí você, eventual adversário, ainda que eu diga que você é uma nação amiga, você tem que fazer o que eu tô mandando, né? E aí tem aquela frase genial, né, que tem no livro, de que a Inglaterra faz leis para si e para os outros, né? Então ela quer submeter até os outros países à observância das suas leis, mas não permite que esses países falem nada acerca de como eles se governam, etc. Então era essa situação, olha, os ingleses têm um tribunal especial no Brasil, etc. Mas os brasileiros não têm um tribunal especial em Londres, né? É um argumento do livro. Enfim, esse tipo de hipocrisia, não nos enganemos, esse tipo de coisa existe até hoje. Então aquela coisa, o rei Carlos III vem para o Brasil, vem fazer uma visita à Amazônia brasileira, e aí ele fica com aqueles papinhos de ambientalismo dele. Acho que isso aí é quando ele foi príncipe, né? Quando ele era príncipe ainda, antes de ele ser coroado. E ele falava, ambientalismo, blá blá blá. E aí, beleza, legal, ambientalismo, da hora. Agora, por que seria tão ambientalista assim, se ele quer tanto salvar a Amazônia? Por que tem um monte de fábrica inglesa na Guiana, né, na antiga Guiana inglesa, que hoje é a República Cooperativista da Guiana? Ali é Amazônia também. Ali é a Amazônia. Se você quer tanto salvar a Amazônia, faz o seguinte, tira todas as suas indústrias de lá. Pronto. Para de explorar o território. Transforma tudo aquilo ali num santuário, etc. Por que eles não fazem isso? Né? Porque eles são hipócritas, porque essa noção de ambientalismo, etc., ela não serve só para você, olha, eu quero salvar o mundo, eu defendo o meio ambiente, não sei o quê. Da mesma forma, o cara que estava defendendo o fim da escravidão aí, o inglês que defendia o fim da escravidão no século XIX, que é discutido no livro, ele estava um pouco se queixando como era tratado o negro. É só você ver todas as sociedades, quase todas as sociedades anglo-saxônicas aí, tem um asco pela figura do negro e tudo mais, né? Então não é como se, né, eles não achavam um negro legal, vou me abraçar com um africano aqui. Eles não estavam pensando no bem-estar, não. Estavam pensando no interesse deles. Aí, lógico, existem... inclusive, isso aí é algo para vocês refletirem aí, se vocês pesquisarem no próprio YouTube aí, vocês acham. Que é, digamos assim, é uma corrente que compreende que existiria uma razão para você dizer que existia de fato uma filantropia nos atos ingleses, de que não foi tanto só por interesse, etc. Enfim, eu já vi ingleses ou pessoas de origem anglo-saxônica, né, ingleses, americanos e tal, defendendo esse tipo de ideia, de que não, realmente eles eram os caras bonzinhos da história. Por tudo que eu falei aqui, e por tudo que tá no livro, e por tudo que você aí, telespectador, você aí, ouvinte, deve já ter estudado ao longo da sua vida,
Eu imagino que já fique bastante claro que a minha opinião, e acho que a opinião de qualquer brasileiro que estude o assunto um pouco mais a fundo, e inclusive a história do Brasil a respeito, é de que a Inglaterra não era boazinha, não era uma santa, não queria salvar o mundo, que eles tinham interesses e eles estão agindo conforme seus interesses. Enfim, mas fica aí a reflexão, né? Então cada um, no fim das contas cada um, mas acho que o que fica como de fato uma conclusão bastante firme, bastante sólida, é que a Inglaterra e qualquer país estrangeiro, por regra, intervém num outro país, intervém por exemplo no Brasil, com um interesse em mente. Então não é filantropia, não é bom mocismo e etc. Então acho que são esses basicamente os meus comentários, né? Ficaram uma coisa um pouco longa, né? Já tô vendo aqui que tá uns 35 minutos, né? Na minha gravação aqui, não sei se vai mudar na hora que eu for upar no YouTube, não sei como é que eu vou fazer a edição dessa parte aqui e tal, né? Enfim, mas acho que é basicamente isso que eu tinha a dizer. Então, salve, salve, né? Deixa eu só aproveitar para dar alguns recados aqui, né? Eu pretendo fazer também um vídeo, eu tô curioso acerca disso, tenho refletido sobre isso, sobre aquele livro A Ilusão Americana. Eu acho que é uma coisa que vai conversar com esse tópico. Mas enfim, eu não sei quando eu vou fazer isso, mas só fica aqui que eu tenho essa ideia. Vocês acham uma boa, né? Se vocês acharem legal, pode deixar no comentário aí, pode deixar nos comentários do vídeo. Mas enfim, eu ainda tenho alguns planos aqui de alguns livros a trazer, né? Do padre Leonel Franca, já tenho umas coisas aí que eu tô imaginando trazer, do próprio Eduardo Prado aí, né? Ilusão Americana. Padre Júlio Maria do Lombardi, tem coisa bastante interessante também pra gente trazer à tona aí, né? Enfim, e outros autores, né, de patriotismo que a gente pode sempre voltar, né? O Olavo Bilac, o Euclides da Cunha, o Oliveira Viana, né? O Oliveira Lima, enfim, tem muita coisa a fazer. Como um todo, eu tô focando mais nos livros de domínio público, né? Então vai ter livro bem antigo aí que eu vou ler. Agora, eventualmente pode ser que eu leia um livro que não é de domínio público, né? Enfim, ou que eu não tenha certeza se é domínio público ou não. Mas de qualquer forma eu não estou fazendo isso para lucro, eu tô fazendo isso para ajudar as pessoas, para eventualmente, como eu falei, né, até no caso da pessoa cega e tudo mais, né, então, e são muitas vezes autores esquecidos, né, autores que se perderam aí no tempo, né, muitas vezes o José Pedro Galvão de Souza, sei lá, são atores que ficam meio perdidos nas areias do tempo aí, né, eu acho que até primeiro que acho que ninguém ia se mover para, vou processar porque você leu um artigo desse autor obscuro aqui, né? O canal também é pequeno e também eu não tô aferindo lucro, e muitas vezes o livro em questão que eles falam aí que eu tenho direitos autorais, não sei o que, às vezes o livro não tem uma nova edição faz tipo 50 anos, tá ligado? Enfim, mas só um breve spoiler aí de coisas que estão por vir, né? Eu pretendo ler alguma coisa de Oliveira Viana, de Leonel Franca, de Padre Júlio Maria Lombardi, de Eduardo Prado e outros autores eventualmente, né? Mas enfim, fica aí o vídeo, ficam aí meus comentários e eu pretendo ir fazendo assim mesmo, né? Se um determinado livro ensejar pano, se ele der pano pra manga aí, né? Se ele ensejar uma discussão, eu pretendo gravar uma coisa mais rápida assim, né? Uma coisa mais simples, só para dar alguns pitacos aí, para dar alguns comentários, para falar algumas impressões sobre o livro e a gente poder discutir, né? Enfim, a aba de comentários está aberta aí para darem suas opiniões. Enfim, acabo por aqui, encerro por aqui, já tá bastante longo, né? Então, salve, salve, um abraço e fiquem com Deus.